A única onça, meus amigos, que vai beber água é 5 milhões de brasileiros em Brasília. E 100 mil em cada quartel do Brasil. Como existe hierarquia nas Forças Armadas, todos os quartéis do Brasil precisam ser conscientizados pela população. Pensa assim, cada residência tem regras e hierarquia. O chefe de uma residência não pode entrar na outra residência e querer impor condições e ordens. Já o presidente de um país pode entrar em cada residência e mandar que as regras sejam cumpridas conforme as suas regras e as suas exigências. Queira ou não, tem que obedecer o presidente do Brasil. Pois bem, assim é uma intervenção popular, com poder de milhões de pessoas, que ainda estão saudáveis e com direito de ir e vir, por não estarem diretamente em uma ditadura desses corruptos. E que mesmo sofridos por causa de uma ditadura impostas por corrupto, ainda têm condições de se levantar. Assim, esse povo em uma intervenção popular será equivalente ao poder do presidente de um país, mesmo que esteja na Constituição de 1988, que por sua vez, ainda inibe a ação da intervenção popular. É o único gatilho que impulsiona a consciência das Forças Armadas, quando um país é invadido por nações estrangeiras, que colocam em risco tudo e todos. Nesse caso não tem saída, a guerra tem que acontecer. Voltando ao principal assunto, que é a corrupção. No caso dos corruptos, eles deixam a guerra para trás e vão viver com o lucro da sua corrupção em um outro país. Sociopatas tranquilos e na boa vão usufruir do lucro da sua corrupção, e nem se lembrarão da desgraça que deixou para trás, onde a guerra não pode alcançá-los. Agora imaginem um país que generais, almirantes e brigadeiros fazem continência há 30 anos para corruptos e bandidos, e que já estão vivendo bem, com suas vidas tranquilas, suaves, com filhos, netos e bisnetos. Eles jamais vão declarar guerra contra corruptos, porque muitos desses corruptos estão em lugares privilegiados e com seguranças armadas, muitas das vezes tão potente quanto as Forças Armadas. É simples assim. A maioria dos nossos soldados vão lutar por amor à pátria. Já a maioria dessas forças mercenárias, com um poder bélico praticamente igual ao das Forças Armadas brasileiras, estarão recebendo bilhões para esse embate. Até aqui nós entendemos que as nossas Forças Armadas são samurai, que sabem e já estão conscientizados que a corrupção está matando pessoas inocentes há no mínimo 30 anos. Já a segurança armada é contratada pelos corruptos. Esses são considerados ninjas. Sinto muito em decepcionar quem achava que ninja eram guerreiros que lutaram a favor de uma nação. Totalmente o contrário. Eles lutavam para quem pagava muito mais. Ninja eram guerreiros mercenários. E acreditem, em toda a nação existe guerreiros mercenários. Para essa manifestação popular, o povo tem que ir preparado e protegido, porque serão vários dias de campanha até conscientizar os generais e capitães patriotas que estão dentro dos quartéis. Pensem comigo, meus amigos. Se recentemente numa manifestação próxima a um dos poderes, os manifestantes foram recebidos com bomba de gás, imagina o que vai acontecer quando eles conseguirem perceber que não há mais luz no fim do túnel. Muitos deles vão fugir com o lucro da corrupção, que destruiu a nação e vários brasileiros inocentes com essa atitude criminosa. Assim sendo, meus amigos, não será fácil conscientizar todas as Forças Armadas do Brasil que a única saída será o rigor justo e honesto da lei. Por exemplo, lá em Brasília, um dos poderes mantém 85 seguranças privados para 10 pessoas. O serviço custa R$831 mil por mês. Esses profissionais são responsáveis apenas pela proteção pessoal dessas pessoas, e não na dependência deste poder. O contrato atual foi iniciado em novembro de 2017 e tem vigência de 2 anos e meio, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A previsão é gastar cerca de R$25 milhões neste período. Os dados estão disponíveis no site deste poder. A segurança do prédio deste poder é feita por 149 vigilantes, sendo 47 delas armados e 98 desarmados, além de 4 supervisores. O contrato, com a segurança e vigilância, foi firmado em março de 2017 e teria inicialmente duração de 1 ano, mas em novembro foi realizado um aditivo, que estabeleceu uma prorrogação de 1 ano e meio. O valor previsto por 2 anos e meio era de R$28,5 milhões.
953 mil reais mensais. Entenderam, meus amigos? Porque a democracia da manifestação popular tem que ser feita com respeito, consciência e segurança, colocando sempre à frente o único poder que o povo brasileiro tem por direito, que são os comandos patriotas do Exército Brasileiro e das Forças Armadas. Então, meus amigos, no dia de expulsar corruptos e bandidos que saquearam a nação no mínimo 30 anos, não adianta chegar centenas e centenas de pessoas. Precisa ser no mínimo 5 milhões morando em Brasília. Até que o mundo saiba que é uma intervenção popular e que o Exército foi obrigado a intervir. Generais, brigadeiros e almirantes são os únicos que podem interferir em um quartel de uma outra região depois de uma reunião com todos os generais. Segundo a maioria das imprensas que estão sucumbindo, a presença do presidente Jair Bolsonaro na manifestação em frente ao quartel-general do Exército contra o Congresso e o STF provocou um enorme desconforto na cúpula militar. Ao Estado, oficiais generais destacaram que não se cansam de repetir que as Forças Armadas são instituições permanentes, que servem ao Estado brasileiro e não ao governo. É claro que para a maioria dos brasileiros, um exército justo e honesto não serve a governos corruptos. Na avaliação de alguns generais, o protesto que chegou a pedir intervenção militar não poderia ter ocorrido em lugar pior, se a manifestação tivesse sido na Esplanada, na Praça dos Três Poderes ou em qualquer outro lugar. Tudo bem, observou um deles, mas em frente ao QG, no Dia do Exército, tem uma simbologia dupla muito forte. Não foi bom porque as Forças Armadas estão cuidando apenas das suas missões constitucionais, sem interferir em questões políticas. Acho que não. Tenho certeza que as Forças Armadas estão muito preocupadas com o cenário político que se encontra no Brasil, que de política não tem nada. A maioria estão articulando para desviar verbas que vêm do governo federal. Alguns acham que a presença de Bolsonaro em frente ao QG teve outra gravidade simbólica. Pela Constituição, o presidente da República é também o comandante em chefe das Forças Armadas. Mesmo com cuidados para evitar críticas diretas, alguns generais ressaltaram que o gesto foi uma provocação, desnecessária e fora de hora. Não importa o que diz esta entrevista, feita a alguns generais, para a maioria da população que não suporta mais viver em um país que políticos corruptos estão saqueando a nação, no mínimo 3 décadas. Foi a hora certa de um presidente justo e honesto apoiar o seu povo. Segundo essa reportagem, alguns generais não esconderam o mal-estar. Acreditam que o presidente Bolsonaro os deixou em saia justa. Chefes militares não podem se pronunciar. Nesta reportagem foram ouvidos 7 oficiais generais, sendo 5 do Exército, 1 da Aeronáutica e 1 da Marinha. Lembraram que o país tem uma verdadeira guerra a ser vencida e que não é possível gastar energia com alvos diferentes. O povo brasileiro clama do fundo da alma que esses generais citados na reportagem abram o coração, o entendimento e se conscientizem que esta energia não é alvos diferente. É a única energia que está dando choques mortais na nação brasileira e no progresso do país com tanta corrupção. As imprensas em decadência por não apoiar um Brasil justo e honesto, acreditam que o presidente está recebendo a resistência por algo que eles defendem. O presidente enfrenta resistências, inclusive do Congresso, mas algumas pessoas avaliaram que a presença dele na manifestação provocou ainda mais a raiva dos representantes do Executivo e do Judiciário. Por conta da presença do presidente na manifestação, houve necessidade de reforço da guarda do QG. Isso acabou passando uma imagem que também foi considerada ruim pelos generais. Os soldados deslocados para a guarda estavam de plantão e tiveram de sair às pressas para o local da manifestação e, de certa maneira, proteger Bolsonaro da multidão. Se realmente algum general reclamou do que o presidente Bolsonaro fez, porque em nome de Deus esses generais não se preocupam em preparar todo o exército para tirar os corruptos que estão acabando com a nação brasileira, com o progresso de um país, e livrar as pessoas inocentes que mais precisam do exército? No momento, os militares da ativa do exército, da Marinha e da Aeronáutica, sob a batuta do Ministério da Defesa, tentam focar seus trabalhos no combate à pandemia da doença que assola o mundo, sem emitir qualquer posicionamento político sobre as polêmicas. Está muito claro que esta matéria
e muitas outras matérias escritas pela mídia marrom globalista, está tentando influenciar as Forças Armadas, chamando a corrupção do Brasil de algo polêmico. Na opinião, e na visão justa e honesta, o Brasil e o mundo sabe que além do exército combater essa doença, tem que combater o que está matando mais que essa doença. Além de todas as pandemias que já mataram milhares de pessoas no Brasil, a que está matando mais que todas as pandemias do Brasil é a pandemia da corrupção. Segue a reportagem tentando colocar as Forças Armadas e os generais contra o presidente. Essas imprensas esquerdistas, que não conseguem mais sobreviver com verdades, tentam derrubar de todas as formas o presidente, deixando bem claro que todos os militares patriotas e a população não recebem sinais trocados, recebem a verdade, que a corrupção é a pior de todas as pandemias que o Brasil já sofreu e sofre em toda a sua história. Continua. Dizem que a atitude do presidente, ainda segundo a análise de alguns militares, passa um sinal trocado para a sociedade. As avaliações tiveram uma dose de desabafo por parte dos generais. Eles ressaltaram que passam o tempo todo tentando separar o governo do exército. Se realmente eles estão fazendo isso, é claro que estão errados. Porque a guerra agora é contra a corrupção, e não se faz guerra sem um exército patriota, defendendo um presidente verdadeiramente patriota, que se preocupa com o bem-estar do seu povo e do progresso de uma nação. Se for verdade que este monte de mentira foi falado segundo a imprensa marrom, só age desta forma quem não pensa no futuro dos filhos e netos, ou quem não tem mais nada a perder. Continua, já que há sempre quem lembre da presença de militares em cargos de ministro no Palácio do Planalto, como já foi dito várias e várias vezes. O povo é a única chave para uma insurgência militar, onde o presidente continua no cargo. O Brasil e o mundo já está vendo que o povo brasileiro não suporta mais tanta corrupção. Por isso, se tem algum general ultrajado pela manifestação popular do nosso presidente, este general não está comprometido com a nação. Para finalizar, e muito ávido que isto não esteja acontecendo, a reportagem desta mídia mercenária finaliza dizendo que um general contemporizou, lembrando que não é a primeira vez que acontece uma manifestação em frente a um quartel. Outro emendou que as manifestações pacíficas e ordeiras são expressões legítimas da democracia. Um terceiro lembrou que podem pegar as gravações que não vão ver o presidente atacando ninguém, mas falando de liberdade de emprego. O clima, porém, era de desconforto. Centenas de mídias mercenárias, espalhadas por todo o Brasil, nos seus últimos minutos de vida, tentaram levar para o inferno, que é o único lugar dessas mídias corruptas, o nosso presidente. Pesquise e se informe. Não confie em tudo que é escrito por mídias que você não conhece, ou até mesmo por mídia que você conhece, e sabe que essa mídia tem pacto com o inferno, para destruir o Brasil, os brasileiros e o presidente. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Temos que ter 5 milhões de brasileiros patriotas que pensam em um futuro honesto e justo para filhos e netos, em Brasília, por vários dias. Só assim o mundo terá certeza da gravidade do que a corrupção está fazendo no Brasil. E quando o exército fizer a insurgência militar, não será chamada de golpe. Então o Brasil voltará a prosperar e tratar com honestidade e justiça os seus brasileiros, dos mais simples à mais alta sociedade, e por sua vez, graças à saúde, educação e segurança, todos começarão a respeitar o direito do outro, pois o respeito é fundamental para uma sociedade de bem. E sabemos que sem educação, saúde e segurança, esse respeito jamais existirá. Por isso, daqui para frente, trate bem e respeite as Forças Armadas. Não generalize todas as Forças Armadas.